amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Nós estamos de volta para mais um Jogo do Poder e recebo hoje aqui os jornalistas Emiliano José, Odaque de Miranda, que são os autores da obra Lamarca, o Capitão da Guerrilha. Hoje nós vamos falar do Carlos Lamarca. Mas antes disso, eu vou a Brasília para saber das notícias da semana com José Marcelo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A Polícia Federal iniciou na quarta-feira a 22ª fase da Operação Lava Jato. Denominada Triplo X, a nova etapa envolveu 80 policiais que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva, quando o investigado é levado para depor e liberado em seguida. Desta vez, o alvo da polícia foram as estruturas que permitem a abertura de empresas do tipo offshore e contas no exterior para dificultar o rastreamento de dinheiro supostamente desviado da Petrobras. O governo estuda a possibilidade de autorizar o uso da multa do FGTS como garantia para empréstimos consignados. A ideia partiu dos bancos, que querem usar os 40% da multa como garantia para empréstimos com taxas mais baixas. O estoque de empréstimos consignados ultrapassou a marca de 273 bilhões de reais até novembro do ano passado. A multa do FGTS como garantia para os empréstimos ajudaria a diminuir os riscos e as taxas de juros para o desconto em folha. Depois de 140 dias de greve, os peritos do INSS anunciaram o fim da paralisação. Mais de 2 milhões de perícias deixaram de ser feitas neste período. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça considerou o movimento ilegal. Os grevistas ficaram sem receber e respondem por falta não justificada ao trabalho. A categoria informou que serão prioridade os trabalhadores que ainda não estão recebendo do INSS. O Brasil caiu 7 posições no ranking sobre a corrupção num estudo feito no ano passado pela Transparência Internacional. Foi o pior desempenho entre os 160 países pesquisados. O levantamento analisou a percepção da corrupção pela população. Segundo a Transparência Internacional, os problemas na economia, o crescimento do desemprego e o escândalo na Petrobras contribuíram para a nota negativa. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garantiu que o governo mantém instrumentos necessários para investigar e combater a corrupção. E ele também defendeu que a percepção aumentou porque as irregularidades agora estão mais expostas. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT, para o bate-papo com Emiliano José e Odaque de Miranda. Bom, essas novas gerações, dessa juventude que está por aí, essa semana, semanas atrás, nós tivemos uma manifestação em São Paulo, com ocupação das escolas por jovens, e quando a gente acha que o jovem não tem interesse pela política, você olha, lá está a juventude de novo, com a sua característica fundamental da rebeldia, né? E isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui, do nosso Carlos Lamarca. Para essas gerações novas, qual a resposta vocês dois teriam para a pergunta: quem foi Carlos Lamarca? Quem era esse cara? Um submisso, um revolucionário, um cidadão que não aceitou a ditadura, tinha uma carreira militar brilhante pela frente, era um oficial muito respeitado pelos seus pares, inclusive pelo alto oficialado. Ele era um capitão muito respeitado, seja pela sua capacidade de tiro, que era um grande atirador, seja pela disciplina, pela capacidade de comando, pelo respeito que tinha na tropa e tudo. Então, ele tinha uma carreira brilhante pela frente, mas tinha uma consciência adquirida ao longo da vida, não era uma consciência pequena, não, já era uma consciência sólida de que a ditadura era um mal para o país.
E era uma violência, e ele acompanhava essa violência. E teve momentos de teste, né, como o do 1º de maio de 1968, quando ele foi destacado para ficar acantonado para reprimir a manifestação do 1º de maio de 1968 em São Paulo. Eu estava nessa manifestação na linha de frente, até como estudante secundarista. Eu estava lá e era organizado pela AP nesta manifestação. E ali ele disse aos soldados dele, ainda no exército, porque os soldados, os mais próximos que o conheciam, disseram: capitão, alguns deles até meio irônicos, o senhor vai atirar contra os trabalhadores? Ele disse: só façam uma coisa, obedeçam minhas ordens. Contra os trabalhadores, nunca. Então ele estava disposto a virar o jogo lá e comandar a tropa dele a favor dos trabalhadores, para se ter uma ideia. E a partir daí ele, como se sabe, ele sai do quartel levando armas, os fuzis falsos, metralhadoras e revólver e tal, e embarca na luta revolucionária contra a ditadura. Era, portanto, um cidadão que não se conformava com as estruturas injustas do país e, sobretudo, com a ditadura. Ele não ia ficar no exército coonestando com aquela ditadura. E daí, o que você... Eu estudei Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e tinha um professor, um filósofo católico, Edgar da Mata Machado, que dizia para a gente o seguinte: a luta armada no Brasil foi provocada pela ditadura, e não o contrário, porque quando não se tem possibilidade nenhuma de exercer a política, de defender as posições, de se manifestar publicamente, sem que a repressão e o porrete do Estado caia em cima da população, chega-se num ponto na ditadura que a saída encontrada pela política é a luta armada. Então ele defendia a participação lá naquela época no movimento democrático brasileiro, sobre o controle da ditadura, mas era capaz de fazer esse raciocínio. Quando não há saída política, a política é a saída. Quando não há saída política, sobrevém a luta armada, a violência, o conflito. Muito bem, nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para esse bate-papo interessante sobre o capitão Carlos Lamarca. Daqui a pouquinho. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo hoje com o Emiliano José e Odaque de Miranda sobre o capitão Carlos Lamarca. Nós tivemos no Brasil, o livro, inclusive, ele é bem didático a respeito disso, as formas de guerrilha, né? Urbana, rural e também vários focos de guerrilhas promovidos separadamente por organizações distintas, né? A guerrilha do Lamarca, aquela que o Marighella pensava, a guerrilha de Caparaó, enfim. Por que razão essa esquerda que optou por essa via de resistência à ditadura militar não conseguiu fazer uma unidade de ação? Ficou essa coisa separada, espalhada. E uma das principais foi, sem dúvida nenhuma, essa do capitão Lamarca. Nós não podemos fantasiar a realidade. A esquerda, que se define pela luta armada no Brasil, depois de 1964, a lembrar o que o Odaque acabou de dizer sobre a ditadura de alguma forma empurrar para a luta armada, esta esquerda se dividiu em variadas organizações. É claro que aqui num programa de TV é difícil você esclarecer isso no detalhe, mas
existiam as organizações que optavam pela luta armada na linha da guerra popular prolongada, chamada, né? Poderíamos citar a AP e o PCdoB nesta perspectiva, era uma perspectiva maoísta, e a grosso modo, outras organizações da esquerda armada que tinham uma perspectiva muito mais guevarista, foquista, debreísta, de Regi Debré, eu quero dizer. O Guevara é sabido, o Fidel é sabido. Grande inspirador. Né? A perspectiva da Revolução Cubana, né? Às vezes equivocada, uma cópia ou uma tentativa de cópia equivocada da Revolução Cubana. E, na verdade, poucas experiências verdadeiramente guerrilheiras se efetivaram, havia perspectiva. No caso do Lamarca, é um treinamento que ele estava fazendo no Vale do Ribeira, né? Não era uma guerrilha, que eu vou lá fazer a guerrilha, não. Aí o exército botou milhares de pessoas para cima dele e ele desenvolveu a luta guerrilheira e conseguiu escapar milagrosamente, ou pela sua arte, pela sua capacidade militar. Ali ele demonstrou uma extraordinária capacidade militar e conseguiu escapar, né? Com algumas prisões, como se sabe, como o livro conta isso no detalhe. Mas foi uma experiência guerrilheira forçada, né? Ali ele estava fazendo treinamento, né? Ele queria mostrar que o treinamento da guerrilha era possível fazer no Brasil e não apenas em Cuba, como ocorreu o treinamento de vários revolucionários brasileiros em Cuba. A guerrilha, ou o foco, nós poderíamos dizer desta maneira, e pode parecer cruel, mas o foco mais bem estruturado do país foi a guerrilha do Araguaia. E foi um foco clássico, embora, do ponto de vista teórico, não se quisesse chamá-lo assim, nem o PCdoB aceitava, ou aceita, acho que ele nunca completou ainda uma avaliação demorada sobre a guerrilha do Araguaia. Para além do massacre que nós sabemos, e nos últimos dias foi mais ainda revelado, o massacre terrível que a ditadura cortou-se cabeças. E não tem exagero e não é metáfora. Não teve Convenção de Genebra. Não, eles resolveram. E o Curió, nas últimas horas, ele confirmou isso. 40 dos 41 que estavam lá presos foram assassinados por eles. Isso aí ele diz claramente num depoimento agora na Justiça Federal. E no livro, no material que ele deu para o livro Mata, do Leonêncio Massa, acho que é o nome do autor. É um livro, eu não li ainda esse livro. Mas, além disso, o fato é que, para além do massacre, ali se deu um clássico foco guerrilheiro. Essa avaliação estava sendo, e a crítica daquele foco, para além de tudo que nós estamos dizendo do massacre, a crítica daquele foco estava sendo feita na reunião de 1976, na Lapa, pelo Pedro Pomar, sobretudo, vanguardiando isso, que foi do velho Partidão e tudo, e depois para o PCdoB, mas ele foi assassinado ali na chamada Chacina da Lapa, né? Ali morreram 3 e os outros foram barbaramente torturados e tudo. Então, a luta armada ela não foi bem sucedida no Brasil, nós temos que dizer isso com toda clareza, e de um ponto de vista histórico, rigoroso, ela era, naqueles termos, um equívoco, né? Ela não tinha a capacidade com que nós tínhamos de força de derrubar a ditadura, né? Nós não, naquele momento era difícil entender isso, nós estamos fazendo hoje à distância, e eu não falo como ninguém distante dos fatos, eu também fui partidário da luta armada na AP, né? Agora, Odak, essa divisão toda não é uma exclusividade da esquerda brasileira. Não é. De alguma maneira, essas várias correntes seguiam correntes internacionais. Era a divisão da esquerda no mundo. Tinha a linha soviética da União da República Soviética, da Rússia, tinha a linha cubana e algumas experiências isoladas, né, de experimentações e de aventuras nesse sentido.
mas não era nada de novidade, eram adaptações de linhas políticas e de correntes Agora, no caso mundiais. no caso da guerrilha, sem dúvida nenhuma, essa divisão só atrapalhou. No caso desses focos de guerrilha do Brasil. Nós discutimos isso no livro, estamos Sim, discutindo isso com um certo detalhe até, né? Essas divisões e o que o Odak está dizendo. E as linhas, né? As linhas gerais que orientavam a perspectiva revolucionária, né? Todos, a rigor, todos os que se definiram pela luta armada desembocaram no foquismo tão criticado teoricamente, às vezes, nos textos. Agora, mas não houve quem escapasse do foquismo. Agora me explica uma coisa. A inspiração que quem quisesse fazer guerrilha no Brasil seria a Coluna Prestes. Engraçado que nenhum desses movimentos se inspirou na experiência da Coluna Prestes, né? Que era uma experiência genuinamente nacional e militar. Na verdade, a grande inspiração era a Revolução Cubana, no caso da teoria do foco, de guerrilha. E a segunda grande linha era em cima da Revolução Chinesa, de 1949. A outra linha. A outra linha, da Guerra Popular, de cercar a cidade a partir do cidade campo. a partir do campo. Mas mesmo dizendo Guerra Popular, na prática, caía no isolamento da teoria do foco. Perfeitamente. Vamos a mais um belíssimo intervalo e voltamos em seguida para o bate-papo sobre o Capitão Lamarca com José Emiliano e Odak de Miranda. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo sobre o Capitão Carlos Lamarca com Emiliano José e Odak de Miranda. E eu queria formular para vocês a questão. Esse livro ele teve uma primeira versão, depois ele foi evoluindo até chegar nessa última versão aqui. E com vários aportes, né, de edição para edição. E é uma versão final essa daqui. Nós podemos esperar que brevemente as coisas vão sendo reveladas, as coisas da ditadura estão sendo reveladas ainda, né? Nem tudo foi dito. É possível esperar que esse livro receba novos aportes, Odak? Nós temos sempre que lembrar que nós não somos historiadores. O critério do livro era o critério do jornalismo. Era uma geração de jornalistas que se dedicaram a recuperar essas histórias. Mas a linguagem é jornalismo e a tarefa é de jornalista. E, nesse sentido, nós fizemos as reportagens que eram possíveis em cada momento. Ele nasceu em plena ditadura. Nós não tínhamos acesso aos documentos do sistema, dos órgãos de repressão, né? Não nos permitiam nem chegar perto. Então, usamos as fontes que nos eram possíveis. E por isso é que foi se caracterizando essa permanente construção do livro. Na medida que a ditadura ia se desfazendo e a democracia surgindo, os documentos e as histórias iam se permitindo ser reveladas. Daí a origem da construção permanente do livro. Agora, vocês tiveram alguma surpresa com o sucesso da primeira edição e o interesse que se desperta após, né, agora com essa nova edição? A rigor foi uma estupefação o sucesso para nós. Quer dizer, nós éramos autores, estávamos inaugurando nossa trajetória de escritores. Quer dizer, o primeiro livro é sempre um terror, porque você faz com medo danado, né? O que vai acontecer, né? Porque o que importa é o lado de lá, né? O que na comunicação chamado campo da recepção. Quer dizer, como é que o leitor vai encarar o livro, né? E, de repente, o primeiro livro é muito diferente desse, por obviedade, por aquilo tudo
que o Odak já disse, a gente tinha uma dificuldade enorme, mas nós resolvemos colocá-lo na rua com o que foi possível fazer. E ele ficou 1 ano na lista dos 10 mais. 1 ano. Para nós era uma coisa assim, como é que pode, quer dizer, é como se a gente não acreditasse, mas era uma atitude da sociedade brasileira de querer conhecer o que era a ditadura. Era 80 isso. Né? Não tinha Vamos lembrar, terminado ainda. não, a ditadura termina em 85. 85, né? é. Não tinha liberdade nenhuma, né? Claro, tinha acontecido a anistia em 79. Havia uma certa tolerância. Mas era ditadura, né? Então, para nós foi uma alegria muito grande. E depois, é o que o Odak está dizendo também, o livro é um livro em construção, né? Porque não é um livro de história no sentido rigoroso da palavra, porque a história só vai tratar com mais acuidade com o passar do tempo. Nós somos, de alguma maneira, com todos os nossos tropeços, erros, o que seja, desbravadores, aqueles que entram na floresta e vamos abrindo caminho. E depois os historiadores vão olhar e dizer, tem um erro aqui, outro acolá, mas nós estamos dando uma contribuição, não somos só nós, tantos jornalistas que escrevem sobre esse período da ditadura, e eu tenho dito com muita firmeza que nós estamos apenas começando a revelar o que foi o terror da ditadura. Esse livro é parte desse esforço. E eu, depois disso, perdi a vergonha e passei a escrever sobre a ditadura. Eu devo ter, em torno da ditadura, coisa de 8 livros já escritos. Marighella, sobre quem escrevi um livro, Inimigo número 1 da ditadura militar, Carlos Marighella, Inimigo número 1 da ditadura, 4 volumes da série Galeria F. Lembranças do Mar Cinzento, eu vou para o 5º agora, estou concluindo ele, o livro sobre o padre Renzo Rossi, enfim, eu tenho me dedicado a isto para não deixar a memória submersa. Nosso trabalho é revelar o que foi este período. Me impressiona ver setores minoritários, é verdade, da sociedade brasileira, propondo volta da ditadura. Não sabe o que foi o terror, a morte, o sequestro, o desaparecimento de pessoas, torturas violentas. E o fracasso econômico, né? E o fracasso que jogou o país numa inflação absurda, numa miséria. Numa miséria, num descalabro, e uma corrupção profunda, que é como se a ditadura não tivesse corrupção. É pegar, tem uma literatura vasta sobre a corrupção na ditadura. Hoje discute-se, mas discute-se abertamente, e pune-se e tudo. Naquele período não, acontecia e ponto final, né? Bom, Odak, para a gente finalizar esse bloco, o programa aqui, nós estamos no último bloco, qual a perspectiva que a juventude tem a partir de experiência, de leituras como essa aqui? Você acha que ela consegue compreender que a democracia é o instrumento fundamental para a resolução dos nossos problemas? Eu, quando tinha 19 anos, a ditadura anterior era a ditadura de Vargas. Nós tínhamos, na época, disponíveis para o nosso estudo, não mais do que 3 livros. Era o Subterrâneos da Liberdade, de Jorge Amado, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, e um livro que depois Jorge Amado até repudiou, que era o Cavaleiro da Esperança, dentro do realismo soviético, aquela coisa bem propagandística, ideológica do Prestes, né? Que era o Prestes. Mais nada. Com a democratização e o fim da ditadura, houve uma explosão de memórias e de livros. Hoje, se fizer um memorial de livros, de memórias e de lembranças e de experiências pessoais e de livros sociológicos e de história, dá uma biblioteca especializada imensa, porque é completamente diferente do período pós-ditadura de Vargas. É uma explosão de literatura na área de criação literária, de poesia e de memória.
Bacana. Bom, eu gostaria de ficar aqui mais umas 3 horas falando até pouco sobre o conteúdo do livro em si, livro né? propriamente, Mas recomendo a todos a leitura, porque é uma leitura fácil, apaixonante, porque o livro é um livro de ação, né? O tempo todo tem ação, as escaramuças comandadas e orientadas pelo Lamarca. Vale a leitura, e uma leitura gostosa. A presidenta Dilma é Tá protagonista, aqui, está presidenta aí. Dilma está aqui. Você Aliás, deve tem ter uma visto. amiga minha que mora em Curitiba, Sônia Lafosse. Sônia tá aqui no Lafosse, que livro está também. aí muito presente. No cofre Pois do é, Ademar, por pois é. exemplo, ela foi uma das Foi, comandantes. e fez a segurança do Queria Lamarca no muito vê-lo, hospital. aliás. Foi um prazer grande recebê-los Prazer aqui. grande, Rocha. Muitíssimo Muito obrigado. muito obrigado. E vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.